Bem-vindo a mais um episódio do O Mundo Doc, o canal que continua investigando os acontecimentos estranhos e teorias de conspiração que afligem nosso mundo. É seguro dizer que a maioria dos seres humanos tem uma relação positiva com os animais. Para alguns, especialmente donos de animais de estimação, o amor e o cuidado pelos animais e pela vida selvagem são primordiais e enraizados desde cedo. Os animais de penas são usados exclusivamente para trabalho de caça ou produção de alimentos. Com instituições de caridade de bem-estar animal e instituições como o WWF, bem como documentaristas e expoentes como David Attenborough, a ligação entre humanos e animais é bastante forte. Infelizmente, como podemos ver nas recentes catástrofes ambientais e na crueldade para com nossos semelhantes, certos animais correm o risco de se tornarem extintos ou serem forçados a sair de seu habitat natural. É uma crise monumental e um fracasso colossal de nossa parte até certo ponto. No entanto, e se o meio de vida e bem-estar do reino animal, especialmente aqueles que residem em áreas de terras agrícolas ao ar livre, estivessem sendo alvo de entidades não terrestres? Neste vídeo, veremos histórias históricas e chocantes de mutilação de gado que foram relatadas e discutidas ao longo dos anos nos Estados Unidos, bem como as conspirações que seguiram em seu rastro. Junte-se a nós enquanto tentamos descobrir o mistério por trás das estranhas mortes de gado na década de 1970 e a possível ligação com OVNIs neste episódio de O Destino Desclassificado, de Estrangeiro. É uma tragédia ver a imagem de um animal morto ou maltratado de qualquer maneira, algo que ninguém deseja ver. Infelizmente, com a caça desenfreada, mortes na estrada e conflitos interpretativos em todo o mundo, essa imagem é inevitável na maioria das regiões da Terra. Documentaristas e cineastas retratam animais de várias maneiras, seja para efeito realista ou dramático, alguns dos quais estão relacionados a extraterrestres ou ao fenômeno OVNI. Cineasta e autora de Stanford, é comumente vista em documentários e relatórios investigativos sobre a história e eventos inexplicáveis, como as mutilações de animais. Durante seu estudo sobre as mutilações de animais, ela mergulhou em um estranho caso de mais de 1000 mortes de animais de fazenda. Ela desenvolveu e produziu seu documentário premiado com o Emmy em 1980, Um Estranho Colheita, e acompanhou a história em seu livro de 1989, A Colheita Alienígena. Mais evidências ligando as mutilações de animais e abduções humanas a formas de vida alienígenas surgiram. Esforços educacionais e investigativos levaram a um caso particular que se concentrou na Senhora, um cavalo que foi encontrado morto em uma fazenda em Alamosa, Colorado, em setembro de 1967. O pobre mamífero estava deitado no chão, tendo a maior parte de sua pele arrancada do corpo, assim como seus pulmões, tireoide e coração foram cortados com precisão. Com especulações iniciais apontando para um ataque animal ou uma emboscada cruel ao cavalo, o juiz do tribunal local da cidade declarou, dentro de 24 horas após o corpo da senhora ser encontrado, que ele havia testemunhado 3 grandes anéis laranjas no céu voando em formação triangular e alta velocidade. A bizarra proclamação de Charles Burnett foi apoiada por 2 vice-xerifes que também relataram ter sido seguidos na área por um globo laranja flutuante. Outra representação mais recente da ligação entre animais e OVNIs foi o filme de sucesso de verão ou não, dirigido por Jordan Peele e estrelado por Daniel Kiki Palmer e Steven Yeun. Conhecido por ter sutis subtons e significados ocultos em seus filmes, Peele discutiu a verdadeira mensagem no coração da história com entusiastas do cinema e críticos. As mensagens se referem ao bem-estar e tratamento de animais. Ao ver pela primeira vez, o filme retrata uma invasão iminente e um ataque por um OVNI em grande escala apelidado de O Jaqueta Jeans. O pequeno grupo de personagens decide proteger suas terras agrícolas e animais contra a entidade alienígena. Somente após os créditos finais, percebemos que, sendo um filme de Jordan Peele, devemos observar os códigos secretos e as verdadeiras intenções por trás da agenda do filme. As cenas envolvendo um chimpanzé chamado Gord e os cavalos que vivem no rancho são as verdadeiras estrelas do filme. A violência e o rapto em relação a esses personagens sublinham a falta de valorização e respeito que os seres humanos têm por seus semelhantes em relação à sua natureza instintiva e propósito na vida. A exploração dos animais é retratada em cenas violentas e sangrentas, assim como a estranha extração cirúrgica de órgãos, dentes e pele, orquestrada pelo OVNI Jaqueta Jeans.
No mundo real, relatos de mutilação de gado e perda massiva de animais têm sido debatidos e relatados há décadas. A época mais proeminente desses cenários aterrorizantes ocorreu durante a década de 1970 e se concentrou principalmente nos Estados Unidos. Descobertas de animais mortos em áreas selvagens ou urbanas não são incomuns e ocorrem naturalmente na maioria dos lugares. No entanto, quando esses animais são encontrados sem língua, gânglios linfáticos, genitália e não mostram sinais de perda de sangue, as coisas se tornam um pouco mais intrigantes. Quando cavamos mais fundo e exploramos os encobrimentos misteriosos e conspirações em torno da perda maciça de gado em terras agrícolas, podemos relacionar a causa e a maneira de morte aos documentos agora desclassificados sobre o incidente Lovett-Cunningham. Talvez a história completa possa ser documentada e discutida em outro dia, em outro vídeo. Mas, com relação às semelhanças, vale um breve resumo. O incidente Lovett-Cunningham envolveu um sargento da Força Aérea Americana chamado Jonathan P. Lovett, que teria sido sequestrado por uma nave em forma de disco e observado pelo Major William Cunningham. Após o suposto encontro imediato e desaparecimento do sargento Lovett, seu corpo mutilado foi encontrado no Novo México, tendo sido esfolado e esvaziado de certas partes do corpo. Ufólogos e investigadores acreditam que o sequestro foi detalhadamente relatado através do Projeto Sujo e seu documento de 600 páginas chamado O Relatório 13. O projeto em si foi um dos primeiros programas da Força Aérea dos Estados Unidos encarregado de investigar avistamentos de objetos voadores não identificados nos anos seguintes à Segunda Guerra Mundial. O incidente Lovett-Cunningham permanece sem solução até hoje, sem nenhuma explicação oficial, evidência conclusiva ou declaração apresentada pelo governo. Vamos dissecar os casos mais proeminentes e bem conhecidos de mutilação animal e a possível ligação que eles têm com abdução alienígena ou aeronaves extraterrestres. Em 1974, ocorreram várias mortes de gado em todo o estado de Nebraska. Agricultores e famílias relataram avistamentos de objetos não identificados e luzes no céu antes ou durante as matanças. Até agosto de 1974, o massacre atingiu um nível alarmante na área densamente povoada do condado de Lancaster e atraiu a atenção da imprensa local, incluindo o jornal diário O Lincoln Star. Apesar do ceticismo geral, a imprensa publicou uma história que documentou os bizarros avistamentos de helicópteros não identificados de cor preta, que foram vistos nas áreas futuras de derramamento de sangue. Seus holofotes brilhavam diretamente nas fazendas e nos animais que ali residiam. Embora as alegações tenham sido negadas pela Administração Federal de Aviação e pela Guarda Nacional, que alegaram desconhecer tais atividades estranhas, as autoridades aéreas tiveram que informar seus pilotos de helicóptero para aumentar a altitude de voo de 1.000 pés para 2.000 pés, por medo de sua segurança. Agricultores, pecuaristas e cidadãos locais preocupados organizaram vigílias noturnas com a intenção de proteger seu gado, e postos de controle armados foram estabelecidos. A preocupação cresceu tanto na comunidade que fazendeiros e fazendeiras não hesitaram em atirar diretamente em qualquer ameaça aérea que se aproximasse. Apesar das tentativas de ocultação de informações e redução de missões de sobrevoo por parte de aeronaves militares, muitos começaram a acreditar que algo sinistro estava acontecendo nos bastidores, especialmente em Fort Riley, a instalação do Exército dos Estados Unidos localizada no Kansas, que foi alvo de inúmeras teorias conspiratórias entre os proprietários de fazendas em Nebraska e áreas vizinhas. A teoria do helicóptero preto está ligada a uma conspiração que os Estados Unidos estão tentando adquirir e operar globalmente uma vigilância em massa, possivelmente ligada a extraterrestres e OVNIs, e implantar essas máquinas para conduzir seus assuntos. Hal Lindsey, um escritor evangélico americano mais vendido, discute a teoria em seu livro O Falecido Grande Planeta Terra, publicado em 1970, e desde então tem sido alvo de várias investigações e grupos exclusivos. Da mesma forma, eventos semelhantes aos clamorosos acontecimentos que ocorreram no condado de Lancaster entre abril e outubro de 1975 foram relatados. Cerca de 200 casos de mutilação de gado foram registrados somente no estado do Colorado, muito semelhante às ações de grupos de fazendeiros e vigilantes armados que se revezaram na proteção das terras por medo de possíveis ataques ou invasões de helicópteros negros ou algo pior. Uma das alegações, cuja narrativa mudou ao longo do tempo e da fofoca, era que os animais estavam sendo mortos e mutilados por grupos de culto organizados.
Em 1980, a Polícia Montada Real do Canadá investigou um misterioso culto não identificado que eles acreditavam estar por trás dos assassinatos rituais. Enquanto isso, o Departamento de Investigação Criminal de Iowa apontou para grupos satanistas locais que praticavam adoração ao diabo, magia negra e outras formas ocultas. Órgãos sexuais e outras partes do corpo eram removidos das carcaças com instrumentos limpos e o sangue era regularmente drenado. Quando não havia evidências de interferência humana, como marcas de pneus ou pegadas, muitos começaram a se perguntar se os ataques eram de origem alienígena. Círculos de conspiração tornaram-se o centro das discussões quando a história de Danny Edwards surgiu. Edwards era um conhecido editor e redator do jornal O Bruce Banner, sediado na cidade de Bruce, Colorado. Ele decidiu investigar as teorias de mutilação de gado de uma vez por todas. Sua conclusão foi que o governo estava testando peças de gado em várias instalações para desenvolver armas biológicas a serem usadas durante os anos da Guerra do Vietnã. Suas suposições foram enviadas por escrito ao senador do Colorado, Floyd K. Haskell, que estava investigando os incidentes. Posteriormente, foi ameaçado pelas autoridades para que permanecesse em silêncio sobre o assunto. Edwards deu uma entrevista ao jornal O Colorado Springs Gazette-Telegraph nos últimos meses de 1975, onde falou sobre as preocupações das comunidades agrícolas locais e suas próprias teorias sobre a interferência do governo e possíveis encobrimentos. Pouco tempo depois de ser contratado pelo Gazette e expressar suas opiniões francas sobre as possíveis conspirações, Danny Edwards foi demitido do jornal, que havia sido premiado com o Pulitzer. Em seguida, ele desapareceu repentinamente. Em 5 de dezembro de 1975, a esposa de Edwards o relatou como desaparecido, mas ninguém o ouviu, pelo menos publicamente ou no campo jornalístico. Apenas 30 anos depois, ele foi rastreado em um programa de instrução de idiomas em inglês no México, sob o nome Dr. David Ellsworth. Já foi coberto neste canal que, quando alguém se aproxima demais da verdade, seja freelancer investigativo ou simplesmente por curiosidade geral, essas pessoas corajosas desaparecem repentinamente no ar rarefeito, ou pelo menos recuam e mudam completamente suas histórias. Será que Danny Edwards estava prestes a descobrir algo terrivelmente inovador e, portanto, foi silenciado ou potencialmente lavado o cérebro para se tornar outra pessoa? Vamos aguardar a verdade e, para Edwards, mas esse não era o caso. Finalmente, em 1979, depois de milhares de mortes de animais, múltiplos avistamentos de OVNIs e perdas de milhões de dólares, o FBI conduziu sua própria investigação sobre os incidentes, especialmente após um pedido conclusivo do senador dos Estados Unidos e ex-astronauta do Apollo 17, Harrison Schmitt. No entanto, mais uma vez, as descobertas do governo foram frustrantemente vagas e decepcionantes. Em 15 de janeiro de 1980, a agência encerrou a investigação, afirmando que nenhum dos casos relatados envolvia mutilações por nada além de predadores comuns. Assim, os relatórios de avistamentos e investigações foram descartados pelas autoridades e órgãos governamentais, para grande raiva e descrença daqueles envolvidos na indústria agrícola. No entanto, a especulação e as teorias conspiratórias só se tornariam mais proeminentes com as histórias que emanavam do Nordeste de Utah e da grande propriedade privatizada conhecida como Skinwalker Ranch. Esse local é conhecido como um ponto quente de atividades paranormais e potencial base do governo, sujeito a inúmeros eventos sobrenaturais e extraterrestres ao longo dos anos. Desde a compra da propriedade em 1996 por Terry Sherman, um fazendeiro, estranhas ocorrências têm sido registradas em sua nova residência. Enormes criaturas semelhantes a lobos de olhos amarelos, seres humanoides e tecnologias de OVNI são frequentemente relatados nessa área. Com pesquisadores, documentaristas e transmissores ao vivo procurando desvendar o mistério, seja o que estiver escondido dentro de suas fronteiras certamente marca sua presença. As decapitações e mutilações de gado foram frequentes em Skinwalker Ranch. Não muito tempo depois de se estabelecer lá, outra teoria sobre como e por que as mutilações de gado ocorreram na década de 1970 está relacionada ao clima econômico da época, frequentemente discutido por historiadores e fazendeiros. O historiador britânico Michael Goleman argumenta a possibilidade de tais perdas na vida animal da fazenda não serem apenas uma ocorrência comum e mundana, mas podem ter sido auto-infligidas pelos fazendeiros e trabalhadores rurais.
Ele propõe a ideia de que proprietários de ranchos menores mataram seu gado intencionalmente para ampliar suas restrições financeiras e também como uma forma de ressentimento pela interferência do governo na vida agrícola. Durante a década de 1970, o presidente Richard Nixon congelou o preço da carne bovina para enfrentar o custo da inflação, o que acabou colocando os fazendeiros em uma situação econômica difícil, resultando em perdas de quase 5 bilhões de dólares. Será que o motivo do encobrimento e da desorientação nas teorias sobre a perda maciça de gado foi perpetrado por aqueles que afirmam ser vítimas de um ato tão hediondo de crueldade? O que você acha? Em tempos mais recentes, histórias de rapto e mutilação de gado por alienígenas não são levadas a sério e muitas vezes são tratadas com tom de brincadeira, com desenhos animados mostrando animais sendo sugados para dentro de naves espaciais ou simplesmente descartando-as como notícias antigas. Esperamos que um dia conheçamos a verdade e entendamos o que aconteceu com esses pobres animais, à medida que nos aproximamos cada vez mais de uma divulgação completa e desclassificação do fenômeno UFO e alienígena. No mundo progressivo de hoje, a proteção, o respeito e a compreensão dos animais e de suas necessidades estão constantemente evoluindo para melhor. Independentemente de onde nos coloquemos na chamada cadeia alimentar, devemos aprender a conviver com nossos amigos animais e respeitar seus limites em prol da progressão do nosso planeta, bem como de nossa própria decência humana. Costuma-se dizer que nós, humanos, somos a única espécie que insiste em destruir nosso planeta, enquanto nossos companheiros animais, insetos, pássaros e a vida marinha estão fazendo sua parte para sustentar o que resta. Com isso em mente, devemos estar cientes das ameaças ao reino animal que são desconhecidas para nós, ameaças que podem vir de lugares improváveis e das criaturas mais sinistras. Obrigado por assistir a este episódio de Um Mundo Dócil e aguardamos ansiosamente por vê-lo no próximo vídeo. Cuide-se e continue buscando conhecimento.